Você já deve ter observado que algumas pessoas parecem ter um verdadeiro escudo contra dificuldades financeiras. Elas não entram em pânico, não tomam decisões impulsivas e seguem construindo riqueza de maneira consistente. O segredo pode estar na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que o controle emocional e a disciplina eram a chave para uma vida plena. E esses mesmos princípios podem ser aplicados às suas finanças. No vídeo de hoje, vamos explorar os 4 princípios estoicos que vão te ajudar a construir hábitos financeiros inabaláveis. Fique até o final, porque o último princípio é o mais poderoso e pode transformar completamente a sua relação com o dinheiro. Princípio 1. O controle sobre o que depende de você. Os estoicos ensinavam que devemos focar apenas no que está sob o nosso controle. Quando falamos de dinheiro, isso significa entender que você não pode controlar a economia, o mercado financeiro ou os preços das coisas, mas pode controlar como você gasta, investe e economiza. Muitas pessoas vivem estressadas porque colocam sua energia em fatores externos, como crises financeiras ou inflação, mas os estoicos diriam: isso não está sob o seu controle, então não perca tempo reclamando. Em vez disso, concentre-se no que você pode fazer: criar um orçamento, cortar gastos desnecessários, investir com sabedoria e aumentar sua fonte de renda. São atitudes que dependem de você. Quando você assume essa mentalidade, para de se sentir uma vítima das circunstâncias e passa a ser o protagonista da sua jornada financeira. Outro ponto crucial desse princípio é entender que o medo e a ansiedade sobre o futuro são naturais, mas não podem paralisar suas ações. Se você passa o tempo todo se preocupando com o que pode dar errado, acaba deixando de agir sobre o que pode dar certo. Os estoicos valorizavam a preparação e a resiliência. Ou seja, você deve estar pronto para enfrentar desafios, mas sem deixar que o medo do desconhecido impeça o seu crescimento. No mundo financeiro, isso significa se educar sobre investimentos, aprender a gerenciar riscos e desenvolver a paciência para lidar com momentos de crise sem desespero. Uma forma prática de aplicar esse conceito é criar um plano financeiro baseado em ações concretas. Em vez de se perguntar: e se a economia piorar? Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para fortalecer minha situação financeira? Responder a essa pergunta pode levá-lo a criar um fundo de emergência, diversificar seus investimentos ou até buscar uma nova fonte de renda. Pequenas decisões diárias, quando guiadas por uma mentalidade estoica, acumulam-se ao longo do tempo e constroem uma base financeira sólida. Além disso, praticar o autocontrole é essencial. Muitas pessoas gastam dinheiro movidas pela emoção, seja comprando algo por impulso para se sentir melhor ou investindo sem conhecimento por medo de perder uma oportunidade. O estoicismo nos ensina a dominar nossos impulsos e agir com razão, e isso é um dos pilares para construir hábitos financeiros saudáveis. Antes de gastar, pergunte-se: isso é realmente necessário? Isso está alinhado com meus objetivos financeiros? Se a resposta for não, então segure a emoção e siga o plano que você estabeleceu. Por fim, lembre-se de que o tempo sempre joga a favor de quem tem disciplina. Enquanto muitos se desesperam em momentos de crise ou tomam decisões precipitadas, quem segue os princípios estoicos mantém a calma e continua construindo sua riqueza com paciência. O verdadeiro poder está em assumir a responsabilidade sobre o que depende de você e não deixar que fatores externos ditem seu destino financeiro. Quando você adota essa mentalidade, cria um escudo contra as incertezas e fortalece a sua jornada rumo à liberdade financeira. Princípio 2. A disciplina é a chave do sucesso. Os estoicos acreditavam que o domínio sobre si mesmo é a maior das conquistas, e isso se aplica diretamente às finanças. Construir riqueza não tem a ver com sorte ou talento especial, mas com disciplina diária. A verdade é que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer para melhorar sua vida financeira. Gastar menos do que ganha, investir regularmente, evitar dívidas desnecessárias. Mas saber não é o suficiente. É a ação constante que faz a diferença. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade vem do autocontrole. E no mundo financeiro, isso significa resistir às tentações de consumo imediato para garantir um futuro mais próspero. Muitas pessoas falham em suas finanças porque não conseguem manter uma rotina disciplinada
Elas começam motivadas, montam um orçamento, investem um pouco, mas logo se desviam do plano. Isso acontece porque elas agem movidas pela emoção, não pela razão. O estoicismo nos ensina que a disciplina deve ser um hábito independente das circunstâncias. Você não economiza apenas quando sobra dinheiro, nem investe apenas quando o mercado está favorável. Você mantém seus hábitos financeiros sempre, porque entende que o progresso vem da consistência. Pequenos sacrifícios diários, como evitar gastos supérfluos ou investir uma quantia fixa todo mês, fazem uma diferença enorme ao longo dos anos. Para os estoicos, a disciplina não era vista como um fardo, mas como um caminho para a verdadeira liberdade. No mundo das finanças, isso significa entender que quem é disciplinado hoje terá escolhas no futuro. A pessoa que controla seus impulsos e mantém uma rotina financeira bem estruturada não dependerá de terceiros, não precisará aceitar qualquer trabalho por desespero e não viverá com medo do amanhã. Ela terá autonomia para decidir onde trabalhar, quando se aposentar e como viver sua vida. O segredo da liberdade financeira não está em ganhar mais dinheiro, mas em ter autocontrole sobre como você o usa. Outro aspecto fundamental da disciplina estoica é a capacidade de suportar o desconforto. No mundo financeiro, isso significa entender que haverá momentos difíceis, meses apertados, crises no mercado, imprevistos que podem abalar sua estratégia. Mas, assim como um estoico não se deixa levar pelo desespero, uma pessoa financeiramente disciplinada não abandona seus princípios em momentos de dificuldade. Quem desiste quando as coisas apertam nunca constrói riqueza de verdade. O estoicismo ensina que devemos suportar os desafios com coragem, pois são eles que nos fortalecem. Portanto, em vez de se desesperar diante de dificuldades financeiras, use esses momentos como uma oportunidade para testar e reforçar sua disciplina. Por fim, a disciplina financeira deve ser cultivada como um músculo. Você não se torna estoico da noite para o dia, assim como não constrói hábitos financeiros inabaláveis de uma hora para outra. É preciso praticar diariamente, começando com pequenos desafios e aumentando a exigência com o tempo. Se hoje você tem dificuldade em economizar, comece guardando apenas uma pequena quantia por mês. Se tem problemas com compras impulsivas, estabeleça um prazo para pensar antes de gastar. Aos poucos, sua disciplina se fortalecerá e se tornará parte da sua identidade. No final das contas, quem controla suas ações, controla seu destino financeiro. E é isso que os estoicos sempre defenderam. Princípio 3. Aceite a realidade e adapte-se. Os estoicos ensinavam que resistir à realidade só traz sofrimento. Quando você aceita as coisas como elas são e se adapta, encontra a melhor forma de agir. No mundo financeiro, isso significa parar de reclamar da economia, do governo ou do seu salário e focar no que pode ser feito dentro da sua realidade. Muitas pessoas passam anos culpando fatores externos por sua situação financeira, mas os estoicos diriam: lamente menos, adapte-se mais. Se os preços subiram, não adianta apenas se revoltar. Você precisa ajustar seu orçamento. Se o mercado de trabalho está difícil, em vez de reclamar, busque novas habilidades ou fontes de renda. Quem se adapta sobrevive e prospera, enquanto quem resiste à realidade fica para trás. A aceitação estoica não significa passividade, mas sim clareza para enxergar as coisas como elas são. No mundo financeiro, isso significa entender que nunca haverá um momento perfeito para começar. Muitas pessoas adiam investimentos esperando o mercado melhorar ou deixam de economizar porque acham que ainda não ganham o suficiente. Mas os estoicos ensinavam que a melhor hora para agir é agora. Se você tem pouco dinheiro para investir, comece com o que tem. Se sua renda é baixa, aprenda a gerenciá-la da melhor forma possível. Esperar a situação ideal só faz você perder tempo. O verdadeiro crescimento acontece quando você aprende a agir dentro das condições que possui hoje. Outro ponto importante desse princípio é entender que a incerteza sempre existirá. Os estoicos acreditavam que não temos controle sobre o futuro, e o mesmo vale para o dinheiro. O mercado financeiro pode subir ou cair. Sua empresa pode prosperar ou enfrentar dificuldades.
E nenhum especialista pode prever com 100% de certeza o que acontecerá amanhã. A melhor estratégia, então, é estar sempre preparado para mudanças. Tenha um fundo de emergência, diversifique seus investimentos e nunca dependa de uma única fonte de renda. Assim, independentemente do que aconteça, você estará pronto para se ajustar e continuar sua jornada financeira sem desespero. A adaptação também envolve aprender com os erros, em vez de se prender a eles. Muitas pessoas se sentem paralisadas após tomar uma decisão financeira ruim, seja uma compra impulsiva, um investimento que deu errado ou uma dívida mal planejada, mas os estoicos ensinavam que errar faz parte do processo. O que importa é como você reage ao erro. Em vez de se martirizar por más decisões do passado, analise-as friamente e use-as como aprendizado. Grandes investidores e empresários não são pessoas que nunca erram, mas sim pessoas que sabem corrigir o curso rapidamente e seguir em frente. Por fim, aceitar a realidade significa entender que o caminho para o sucesso financeiro não é uma linha reta. Você terá momentos de progresso e momentos de dificuldades, e isso é normal. Os estoicos diziam que o mundo não deve se adaptar a você. Você é quem deve se adaptar ao mundo. No longo prazo, quem sabe se ajustar às mudanças, manter a calma diante dos desafios e agir com inteligência, sempre estará um passo à frente. A resiliência financeira vem dessa capacidade de aceitar, adaptar e continuar evoluindo, independentemente das circunstâncias. Princípio 4. Pense a longo prazo e suporte o desconforto. Os estoicos acreditavam que as melhores recompensas vêm para aqueles que suportam o desconforto e mantêm a paciência. No mundo financeiro, essa ideia é fundamental. Riqueza não se constrói da noite para o dia. Quem busca atalhos para o sucesso financeiro geralmente acaba perdendo dinheiro em esquemas duvidosos ou desistindo no meio do caminho. A mentalidade estoica ensina que é preciso resistir à tentação do prazer imediato e focar nos benefícios de longo prazo. Isso significa abrir mão de gastos desnecessários hoje para garantir um futuro estável e próspero. Se você quer construir um patrimônio sólido, precisa aprender a lidar com a espera, com os sacrifícios e com as oscilações naturais da vida financeira. Um dos maiores desafios financeiros da atualidade é a cultura da gratificação instantânea. As pessoas querem resultados rápidos, querem enriquecer em poucos meses e se frustram quando percebem que o progresso leva tempo. Mas os estoicos diziam que o verdadeiro poder está em suportar o processo sem ansiedade. No mundo dos investimentos, por exemplo, a paciência é essencial. Quem se desespera com as quedas do mercado e vende seus ativos no pior momento, geralmente sai perdendo. Por outro lado, aqueles que têm a disciplina de esperar e continuar investindo ao longo dos anos são os que colhem os maiores frutos. O segredo está em pensar no longo prazo e agir com constância, não com impulsividade. Outro ponto importante desse princípio é entender que o desconforto é temporário, mas os benefícios da disciplina duram para sempre. Muitas pessoas desistem de economizar porque acham que é um sacrifício grande demais. Elas querem aproveitar a vida agora e não percebem que, sem planejamento, o futuro pode ser muito mais difícil. Os estoicos ensinavam que devemos suportar pequenos desconfortos hoje para evitar grandes sofrimentos amanhã. Isso significa aprender a dizer não para compras impulsivas, evitar dívidas desnecessárias e se manter fiel ao seu plano financeiro, mesmo quando a tentação de gastar for forte. A liberdade financeira não vem da sorte, mas sim da capacidade de fazer escolhas inteligentes e sustentáveis ao longo do tempo. Além disso, pensar a longo prazo não significa apenas acumular dinheiro, mas sim construir uma vida financeiramente segura e equilibrada. O dinheiro por si só não tem valor. O que realmente importa é o que ele pode proporcionar. Os estoicos valorizavam a ideia de viver com propósito, e isso se aplica às finanças. De nada adianta passar a vida inteira focado apenas em acumular riqueza se isso não trouxer significado e bem-estar. Por isso, ao planejar seu futuro financeiro, pense além dos números. O que você quer conquistar? Qual estilo de vida deseja ter? O que é realmente importante para você? Quando você tem um propósito claro, fica muito mais fácil manter a disciplina e abrir mão das tentações do curto prazo.
Outro ensinamento estoico fundamental para o sucesso financeiro é aceitar que a jornada será difícil, mas que cada desafio enfrentado fortalece sua mentalidade. Construir riqueza exige sacrifícios, disciplina e paciência. E muitas vezes você sentirá vontade de desistir. Mas é justamente nesses momentos que a filosofia estoica se torna mais valiosa. Quando você entende que o desconforto faz parte do processo, passa a enxergá-lo como um sinal de crescimento, não como um obstáculo. Cada real economizado, cada investimento feito, cada gasto evitado é um passo a mais em direção à sua liberdade financeira. Os estoicos acreditavam que o sofrimento voluntário fortalece a mente, e no mundo financeiro, isso significa aprender a lidar com as dificuldades sem perder o foco. Além disso, a mentalidade de longo prazo nos ensina que o sucesso financeiro não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas sim sobre manter e multiplicar o que você já tem. Muitas pessoas conseguem aumentar sua renda, mas acabam gastando tudo porque não desenvolveram a disciplina necessária para sustentar o crescimento. O verdadeiro estoico financeiro não se deslumbra com ganhos rápidos, não cai na armadilha do consumismo e não compromete seu futuro por prazeres momentâneos. Ele entende que riqueza de verdade não é medida pelo que você ostenta, mas pela sua capacidade de viver bem sem depender do dinheiro dos outros. Por fim, esse princípio nos ensina que o tempo é o maior aliado de quem age com inteligência e paciência. As pessoas que alcançam o sucesso financeiro não são as que tomam decisões impulsivas ou seguem modas passageiras, mas sim aquelas que têm a capacidade de suportar o desconforto da espera e continuar no caminho certo. A mentalidade estoica nos lembra que tudo o que vale a pena leva tempo para ser construído, seja no mundo financeiro, na vida pessoal ou em qualquer outra área. A chave para a verdadeira estabilidade está em manter a calma, agir com estratégia e nunca perder de vista o objetivo final. Os estoicos nos deixaram um verdadeiro manual para enfrentar a vida com inteligência e resiliência. E esses ensinamentos são extremamente valiosos para quem deseja construir hábitos financeiros inabaláveis. Focar no que está sob seu controle, cultivar disciplina, aceitar e se adaptar à realidade e pensar a longo prazo são princípios que não só fortalecem sua relação com o dinheiro, mas também ajudam a construir uma vida mais equilibrada e consciente. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai continuar deixando fatores externos controlarem sua vida financeira, ou vai adotar a mentalidade estoica e assumir o controle do seu futuro? Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários qual desses princípios você já aplica ou pretende começar a aplicar na sua vida financeira. Até o próximo vídeo.